A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Então, hoje é o nosso 54º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar um pouco a respeito do capítulo 5, 6, 7 e 8 de Deuteronômio. Essa parte da Bíblia, desse trecho, que a gente vai comentar agora, ela começa com a repetição, Moisés repetindo os 10 mandamentos e as leis que foram ditas lá no Monte Sinai. Aliás, a gente aprende de várias formas. Aqui nesse caso, o sistema de aprendizado é através da audição, mas também a gente aprende através da visão, observando as coisas, a gente aprende através do sistema linguístico, que é repetindo aquilo que está sendo falado, e também a gente aprende através de um sistema chamado sinestésico. O sinestésico é botando a mão na massa, é aprendendo. Você vai fazer um pão, você aprende fazendo, né? Esse aqui é o sinestésico. Nesse caso, a aprendizagem ela está sendo falada e quem está aprendendo está ouvindo o que está sendo falado. Bem, e o que é interessante aqui? É interessante que essas repetições, e a gente precisa sempre praticar isso também, vão sendo falado várias vezes sobre um tema que já foi dito anteriormente, principalmente idolatria e também a aliança que Deus fez com o povo lá no Monte Sinai. Então Moisés vai relembrar: olha, vocês fizeram uma aliança com Deus, então vocês não podem idolatrar imagens, vocês não podem deixar de andar em santidade, preciso estar em santidade, e vai repetindo, e vai mostrando que a bênção para ser alcançada, ela é condicionada a uma resposta da pessoa. Então, vocês vão ser abençoados se vocês andarem em santidade, não é? Então, Moisés, ele vai sempre falando a respeito disso. E é interessante que o povo, olha como em alguns detalhes Deus até compreende o coração das pessoas. Quando Moisés vai buscar o Senhor, Deus fala com Moisés no monte, o povo escuta também. O povo está lá embaixo, mas o povo escuta. Ao escutar, o povo fica com medo de Deus. A voz de Deus, ela é uma voz poderosíssima. E o povo fica com medo. E aí Moisés ouve a voz de Deus, e quando chega para o povo, o próprio povo fala o seguinte: Moisés, a gente não quer ouvir Deus, a gente quer que você ouça e que você passe para nós a vontade de Deus. Moisés volta ao Senhor, fala sobre isso, e Deus fala assim: Moisés, eles têm razão. O importante é que eles me temam, que eles tenham respeito por mim e que eles queiram se relacionar comigo. Então não tem problema, manda todo mundo voltar para casa, você vem para cá, eu vou te falar as verdades, você anota as leis e aí você passa todas as leis para eles. O grande problema é que são mais de 600 leis, né? Se não me foge a memória, são 614 ou 613 leis. E isso é impossível que se cumpra todas as leis. Por isso que veio Jesus e cumpriu as leis, e agora nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, né? Então, por isso que no capítulo 6, o Senhor fala assim: olha, vocês não devem apenas temer ao Senhor, mas temam ao Senhor para que vocês vivam muitos anos, né? E além disso, vocês precisam amar ao Senhor. Agora, como é que eles devem amar ao Senhor? De todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de toda a força. Não é você simplesmente dizer que ama o Senhor, mas é você dizer que ama e que você possa comprovar isso com o seu dia a dia, né? E é interessante aqui também que esse amor incondicional, ele fala para as pessoas assim: olha, ensine os seus filhos. Gente, os filhos, eles precisam ser ensinados. Eles não precisam apenas saber que você é religioso, que você tem uma religião, mas eles precisam ser ensinados. E aí vai explicar aqui de qual é a forma de ensino. Repita em casa e fora de casa. Repetir o quê?
o que eu acabei de falar. Ame ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Esse é o ensinamento. Como é que você vai ensinar para os seus filhos? Dentro de casa, fora de casa, ao se deitar, ao se levantar, amarre nos braços, na testa, escreva nos batentes das portas, escreva nos portões. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame ao Senhor, ame ao Senhor, ame ao Senhor. É isso que ele fala que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, não é? Então, essa é a lei, ame ao Senhor. E no capítulo 7 vai ser falado muito sobre a infidelidade. Olha, quando vocês entrarem na terra prometida, Deus vai entregar todos os inimigos nas mãos de vocês. Deus vai destruir os heteus, os heveus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus. São 7 povos. Deus vai destruir tudo. Mas quando vocês entrarem, não se misturem com eles. Não se casem. Fala para os homens, não se casem com as mulheres de lá e as mulheres não se casem com homens de lá. Não dá para misturar porque não dá certo. Casamento só pode ser feito entre, no caso de cristão e cristão. Você não pode se casar com alguém que não seja cristão. Não pode, porque vai dar problema. Vai misturar as coisas, vai virar uma confusão. Então, não se misture a eles, é o que Deus falava. Quando vocês entrarem na terra prometida, se vocês se misturarem, eles vão te levar à idolatria, eles vão te levar à infidelidade. E aí, se vocês obedecerem, porque a bênção também ela é condicional. Se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem e guardar, vocês serão vitoriosos, vocês serão uma bênção. Agora, não, gente, é importante eu frisar isso, é o tempo todo Deus falando, não criem ídolos, não faça ídolos. Ídolo é uma maldição. Se você for servir a ídolo, você vai ser maldito, porque Deus, ele tem esse lado ciumento, ele quer a adoração, ele não precisa ser adorado, mas ele quer ser exclusivo. Não adianta você ter Deus e ter uma imagem na sua casa. Não, o ídolo ele tem que ser destruído, porque o ídolo é só um pedaço de madeira, ou de gesso, ou de cerâmica, seja o que for, ele não serve para nada. E Deus fala, não tenha ídolos na sua casa, nem na sua vida, porque isso é maldição. E ele encerra aqui no capítulo 8, informando o seguinte, olha, vocês precisam ter uma boa memória do que Deus fez. Ele vai citar aqui aquela passagem que é muito conhecida que Jesus fala para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá na tentação, né, Jesus foi batizado e na tentação o diabo quer tentá-lo e Jesus usa essa palavra que está aqui no capítulo 8, no versículo 3. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E no capítulo 8 também, no versículo 4, é aquele texto muito conhecido que fala que eles passaram muitos anos caminhando e as sandálias não se desgastaram. Os pés cresceram, parece que a sandália foi crescendo junto, mas as sandálias não se desgastaram. Então, vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoadíssima, uvas à vontade, frutas, verduras, mas vocês não podem se esquecer de onde saíram. Seria mais ou menos a pessoa que na sua infância ele era muito pobre e quando se torna adulto ele ganha muito dinheiro e se torna orgulhoso por isso. E aí Deus fala aqui para eles e fala para nós também, quando vocês estiverem na vida boa, não seja orgulhoso. Lembre-se de onde vocês saíram. Jesus, geralmente, quando ele ministrava a cura, ele falava assim, olha, pega o teu leito, levanta e vai, né, e anda. Por quê? Porque o leito ia sempre mostrar para ele de onde ele veio, qual é a origem dele. Então, não seja orgulhoso. Essa é a palavra que Deus nos dá. Tá joia? E Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.